Meus queridos irmãos, irmãs e amigos que costumeiramente nos dão o prazer da sua audiência, é com grande alegria que renova em nós a satisfação deste encontro, aliás, reencontro da sua audiência. Por isso, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu pastor Luiz Pedroso. Hoje vamos estudar uma lição importante, que é da autoria do ilustre pastor Jonathan Pilate de Matos, e que tem como título José e Maria, unidos numa missão divina. Quais são os objetivos do presente estudo? São os seguintes. Primeiramente, conhecer a história de José e Maria, tendo sido escolhidos por Deus para uma missão extraordinária. Também perceber que tudo ocorreu em um ambiente de simplicidade, humildade e obediência a Deus. E, por fim, praticar, reconhecendo que o Evangelho é simples. José, Maria e Jesus viveram em simplicidade e obediência à vontade do Pai. Que isto tem a nos ensinar? Começamos a aprender pelo texto áureo, que é um relato histórico. Abro aspas. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Fecho aspas. A referência é o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 7. Alguns textos bíblicos inspirativos. Começamos pelo Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Abro aspas. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. A introdução desta belíssima lição, com informações históricas preciosas, diz o seguinte: vivemos em tempos trabalhosos, tempos difíceis, como nos diz as Escrituras. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Isto você encontra
na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1. Certamente estamos vivendo esse tempo. Tempos em que a felicidade é referenciada pela quantidade de dinheiro que tenho acumulado, da posição social que ocupo, da popularidade que tenho, pois para ser feliz tenho que ter tudo o que o mundo diz que tenho que ter, para que então eu possa ser feliz. Lamentavelmente, essa é mais uma estratégia de Satanás para afastar o homem de seu propósito eterno, de uma vida que realmente importa, em humildade e obediência. Nesta lição, nosso desejo é demonstrar, por meio da vida de José e Maria, que é muito melhor estar no centro da vontade de Deus. Somente dessa forma poderemos viver o propósito dele em nossas vidas. Quando desenvolvermos os valores da humildade e da obediência em nosso viver diário. Vamos juntos aprender um pouco mais sobre esse casal que é verdadeiro exemplo para os dias atuais. E começamos com o tópico número 1, falando sobre José e Maria, uma união firmada no propósito eterno. Qual é o propósito? Salvação da humanidade. Temos 2 relatos da genealogia de Jesus, cada qual de forma a dar entendimento com respeito ao propósito de Deus para a humanidade. No texto de Mateus, o relato traz para o povo judeu a reafirmação da parte do próprio Deus a respeito da aliança feita na pessoa de Abraão, o patriarca da nação dos hebreus. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Você encontra essa referência no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Por outro lado, temos o relato de um homem que não é judeu de nascimento, mas provavelmente um grego convertido ao judaísmo, que tenha se unido aos apóstolos no dia de Pentecoste, ao ter ouvido a mensagem do Evangelho por meio de Pedro. Dessa forma, Lucas apresenta a genealogia de Jesus partindo de José, aquele que lhe foi dado como pai humano, pelo menos durante um tempo enquanto esteve na terra. Retornando até Adão, e Adão vindo de Deus, nos revelando a Deus que se importa com toda a humanidade, pois toda ela vem de Adão, pai de todos os povos. Vejamos, abro aspas. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José e José de Eli, fecho aspas. Lucas capítulo 3, versículo 23. Uma outra referência. E Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Confira isso no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 38. Talvez nunca tenhamos parado para refletir ou analisar que ambos os relatos da genealogia de Jesus dialogam sobre um propósito eterno: a salvação de toda a humanidade. Desde Adão,
ou melhor, desde a eternidade, nosso Deus já havia estabelecido o propósito da salvação da humanidade. O texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, diz, abro aspas, todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Destaquemos a última parte do versículo que afirma pontualmente que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, já estava no propósito eterno do nosso Deus. Outros textos bíblicos nos fazem entender e compreender essa verdade. Por exemplo, Mateus capítulo 25, 34, Efésios capítulo 1, versículo 4, 1 Pedro capítulo 1, versículos 19 e 20, todos falando de um propósito de salvação que já estava estabelecido na eternidade. Voltando agora o olhar para nossos personagens em destaque, podemos afirmar que o casamento deles foi muito mais do que a união de duas pessoas que se amam. Foi sim a união de um servo e uma serva de Deus que aceitaram viver o propósito eterno de Deus para trazer o Salvador ao mundo. Primeiro vejamos a atitude de Maria ao receber a notícia do anjo. Abro aspas. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 38. José, ao saber da gravidez de Maria, ficou relutante. Aliás, que homem não teria igual reação ao saber que sua noiva se achava grávida, mas não dele, e sim do Espírito de Deus? No entanto, como já vemos, havia um propósito eterno nessa união, de forma que o anjo que apareceu a Maria também aparece a José, e o texto bíblico diz, abro aspas, enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Confira lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 20. Louvado seja nosso Deus, pois não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Números capítulo 23, versículo 19. Ele cumpre todos os seus desígnios e propósitos, e o mais elevado e eterno propósito de Deus é salvar o homem pecador por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Ao escolher Maria e José para isso, mostrou seu compromisso com sua própria palavra, que por meio dos profetas anunciou que o Salvador viria da raiz de Jessé, da descendência de Davi, rei de Israel. Qual é a aplicação? Você consegue ver o propósito eterno de Deus na união de José e Maria? À semelhança de José e Maria, conseguimos compreender o propósito de Deus em nossas vidas? Vamos ao tópico número 2, que diz, uma união firmada na humildade. Maria disse ao anjo, como será isto se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você,
e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida. Apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação, para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor. Que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Você encontra essa referência lindíssima no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 35 a 38. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 24. A característica mais importante de um servo e uma serva de Deus, sem dúvida alguma, é a humildade. Mas, afinal de contas, o que é humildade segundo o entendimento bíblico? A palavra de Deus nos dá vários exemplos de humildade e o contrário dela também. O pecado entrou no mundo porque Adão abandonou a humildade e deixou o orgulho dominar sua mente e coração. Ser humilde é entender que diante dos outros homens somos todos iguais e que diante de Deus todos somos carentes de sua graça, amor e perdão. Ser humilde é vencer a soberba e a arrogância, pois somos servos a serviço do grande Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Maria é com certeza um dos maiores exemplos de humildade na história bíblica. Uma jovem de aproximadamente 14 anos, prometida a um homem descendente da família de Davi, com parentes da linhagem sacerdotal, se submete a carregar em seu ventre um filho, sem antes ter conhecido seu marido, com a certeza de que estava dentro da vontade e propósito de Deus, como já vimos. Essa é uma demonstração verdadeira de humildade. De igual modo, José, que também se sujeitou a receber Maria como um servo humilde e dela cuidar com toda a dedicação e amor. Uma aplicação. Como podemos demonstrar humildade em um mundo que tem supervalorizado a performance e o sucesso pessoal a qualquer custo? É possível diferenciar entre humildade e baixa autoestima? Vamos ao tópico 3º. Uma união firmada na obediência. Aqui está a serva do Senhor. Que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 38. Obediência e humildade caminham de mãos dadas. Jamais veremos uma pessoa obediente que não seja humilde. De igual modo, jamais veremos uma pessoa humilde que não seja obediente. Na aplicação do ponto anterior, fizemos a pergunta: é possível diferenciar a humildade da baixa autoestima? A pergunta é uma provocação para refletirmos sobre este 3º tópico.
A resposta que, a meu ver, é a mais acertada: sim, é possível diferenciá-las. Como dito no primeiro parágrafo, a humildade e a obediência andam de mãos dadas. Por sua vez, a baixa autoestima pode se refletir em rebeldia e desobediência, justamente por se ter uma visão equivocada e diminuída de si mesmo. A pessoa com baixa autoestima tende a ser resistente àqueles que têm uma posição de autoridade em relação a ela, sendo inclusive desobediente. Maria não tinha problemas com a compreensão de si mesma, muito pelo contrário. Tinha convicção de quem era, serva do Senhor. E por esse motivo pôde inclusive cantar ao seu Senhor sobre esta maravilhosa, responsável e privilegiada tarefa recebida. Abro aspas. Trazer o Salvador ao mundo. Em sua oração de gratidão e adoração, que ela leva seu nome, Cântico de Maria, Magnificat, ela diz: então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 48. É notória a obediência de José e Maria em todas as ordens do Senhor, e foram extremamente diligentes em cumprir cada recomendação recebida. Uniram-se em matrimônio, deram o nome ao menino conforme a ordem de Deus. Quando o pequeno estava ameaçado pelo decreto de Herodes, veja lá em Mateus capítulo 2, versículo 16, foram para o Egito e lá permaneceram até receberem nova ordem para então voltarem a habitar em Nazaré. Obediência é uma das principais marcas de um verdadeiro servo de Deus. Aplicação. À semelhança de José e Maria, temos sido obedientes às ordenanças do nosso Deus? Por que razão em nossos dias a obediência tem sido algo tão difícil? Como conclusão, depois de observarmos um pouco da vida de Maria e José, aprendemos com ele que vale a pena estar no centro da vontade de Deus, buscando viver os seus propósitos para nós. Aprendemos que humildade não tem a ver com baixa autoestima, mas sim com um estilo de vida à semelhança de todos os servos e servas cujos nomes estão nos anais da história do cristianismo. Por fim, aprendemos que obedecer é indubitavelmente melhor do que sacrificar, que a obediência sempre vem acompanhada da recompensa, não dos homens, mas do próprio Senhor Deus. Que possamos, como crentes em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, buscar viver sempre em humildade e obediência, a fim de que cumpramos os propósitos eternos do Senhor em nossas vidas. Que Deus nos ajude. Amém.